Boa noite, queridos amigos, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Associação. Sempre fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, que é bom não só pra gente que aparece aqui, mas para vocês também, e é muito bom viver isso juntos, todos os domingos. Boa noite, Elisa, boa noite, Larissa, Pati, Anthony, Giovana, o Aurélio, a Gladete, o Nelly, o Charles, a Ju e tantos outros nomes que vão entrando aqui, mas eles não aparecem todos pra gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vilmar. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho. É muito bom estar com vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, e antes de eu chamar a nossa convidada aqui pra tela, eu gostaria de dar um recado e de relembrar também que capítulo que a gente vai estudar hoje, enquanto o pessoal vai entrando pra gente dar o tempo. A gente ainda está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é coincidência que ele é longo, ele é o último capítulo do Evangelho. Ele traz diversas preces que Kardec deixou para a gente para nos dar um norte, nos dar um guia naqueles momentos que a gente sozinho não consegue. Além de trazer as preces, o Kardec sempre traz uma explicação acerca daquele tema, por isso que a gente estuda tão detalhadamente esse capítulo e a gente está já há alguns meses nele. Continuamos então no capítulo 28 do Evangelho, que são as coletâneas de preces espíritas. Hoje a gente vai falar do item que ele se chama Num Perigo Iminente. São dois, na verdade, esse é um e o outro é uma ação de graças por ter escapado a um perigo. Então é um quando o perigo tá para acontecer e o outro é quando a gente escapa de um perigo. Essa é a temática de hoje. Eu vou colocar a nossa convidada aqui na tela e vou relembrar alguns recados que a gente sempre põe a todo domingo. Talvez fique muito repetitivo, mas até pra gente não custa relembrar mais um pouquinho do que a gente está fazendo aqui nesse Evangelho. Boa noite, Lari. Oi, boa noite. Bem-vinda, Lari. Obrigada por ter topado o nosso convite de estar aqui mais uma vez. É sempre maravilhoso. A última vez não foi comigo, né? Então, eu tô querendo fazer um encontro desses contigo e chamei a Lari para fazer de novo. Bem-vinda, Lari. Muito obrigada. Boa noite, Biga. Boa noite a todo mundo que está entrando. Então, só para relembrar, gente, bem rapidinho, esse momento aqui, ele existe no ao vivo, que é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade, para que a gente aprenda como que é o modelo de evangelho que Jesus ensinou pra gente. Esse momento aqui, esses 20, 30 minutos, eles são bem importantes, mas eles têm que ir além. O que eu quero dizer com isso? É para que a gente replique esse momento nas nossas casas, com os nossos familiares. Então, em um outro dia, em um outro horário da semana, vocês escolham um que fique bom para todo mundo, que tá todo mundo normalmente em casa nesse horário, para que a gente consiga ter essa frequência, esse compromisso e façam esse evangelho com esse modelo na casa de vocês. Caso aqueles que convivam com vocês não queiram participar, não se sintam à vontade, tudo bem também, a gente faz o convite, né? Mas tudo bem, pode fazer sozinho, a espiritualidade vai estar conosco, sozinho a gente nunca tá, e o momento ele continua com a mesma importância, fazendo sozinho ou em família. E às vezes também, Ju, por exemplo, lá em casa, quando era mais nova, eu fazia com os meus avós. Depois eu comecei a fazer em casa sozinha. Daí meu pai, minha mãe, hoje em dia, eles fazem quando eu não tô em casa, eles já assumiram esse compromisso. Então, assim, Ótimo. às vezes você começa sozinho, porque a gente não pode insistir o outro de participar, mas às vezes o teu exemplo de estar ali toda semana e acaba, às vezes, baixa o volume da TV, fica só ouvindo, até chegar e vir participar, porque realmente é isso, é um compromisso. De tipo, não, eu quero, tem que ser uma escolha própria, né? Não pode ser forçado. É isso mesmo, lá às vezes isso leva anos, né? Mas às vezes acontece. E o que é anos, né? Frente à nossa existência eterna. Então, E a mesmo gente você tá tá aqui pra isso. fazendo sozinha, por exemplo, você tá ajudando a casa. Você tá ajudando as pessoas que estão ali. Mesmo que, tipo, eles não querem participar, mas só o fato de você estar fazendo o evangelho, você tá convidando Jesus para sua casa. Então, eles vão receber também esse benefício. Bem lembrado. Então, esses eram recadinhos. A gente vai começar com uma prece de abertura.
Aí a gente vai ler esses itens que eu comentei, daqui a pouco eu repito para quem está entrando agora. A gente vai comentar aqui, trazer algumas dúvidas, o que entendeu, o que chamou a atenção. Vocês participem nos comentários, que é muito importante para ir guiando a nossa conversa aqui, a participação de todos vocês. E depois a gente encerra com uma prece de encerramento e a gente deixa aqui do nosso ladinho um copo, uma garrafinha com a água para fluidificar, que é quase não é um medicamento que a espiritualidade utiliza para nós. Então, convido todos vocês, eu vou fazer a prece de abertura, depois eu sigo para a leitura, para que a gente possa então ficar de olho aberto, olho fechado. O importante é que a gente se sintonize com os espíritos amigos, os espíritos benfeitores da Associação Espírita Fé e Caridade, que nesses instantes se unem a nós em um só coração, em uma só vibração, que é o amor por Jesus, nosso mestre, nosso guia. Que possamos esquecer um pouquinho os nossos problemas, dificuldades e ansiedades e nos concentrarmos nos ensinamentos dessa noite, que com certeza vão nos dar mais força e coragem para a semana que se inicia. Que assim seja. Boa noite ao pessoal que está entrando agora. Ana Carla, a Natália, a Luz, a Ana Lúcia, todo mundo que a gente não consegue ler todos os nomes, bem-vindos. A gente está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o último capítulo, que é o de coletânea das preces. Ele é um capítulo um pouco mais longo mesmo. A gente hoje vai ler os itens 34, 35, 36 e 37, que é num perigo iminente. Então, quando um perigo está para acontecer, como que a gente ora? Por que isso acontece? E os outros dois itens é quando a gente dá a graça por ter escapado de um perigo que poderia ter nos acontecido. Eu vou fazer a leitura, então, aqui da explicação de Kardec. A prece eu vou deixar para depois. E aí eu passo a palavra para ver o que a Lari, o que chamou a atenção aqui nesse assunto. Então, num perigo eminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Passando para o outro item agora, que é quando é uma ação de graças por ter escapado de um perigo, Kardec traz uma explicação para a gente também. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Então, essas duas foram as explicações de Kardec para essa temática, e na sequência ele traz uma sugestão de prece que no final a gente pode ler antes de se encaminhar para a nossa própria prece. Mas, Lari, nessa temática de perigo, de escapar, de ter que enfrentar um perigo, o que te chamou a atenção? Então, eu fiquei pensando assim, né, que perigo, que momento. Eu sempre tento buscar algum momento que eu passei, né, ver como eu me senti. E eu me lembrei muito, por exemplo, de um exame, por exemplo, quando tu vai fazer um exame que tu não tá muito bem, daí tu fica naquela ansiedade, aquela expectativa, aquele medo também. Ou então, por exemplo, eu fui viajar sozinha. Cada dia também era uma ansiedade, um medo. Então, quando ele fala ali na explicação, ele fala muito da justiça, né, divina. Porque Deus é bom e é justo. E quando a gente está nessa aflição, o que é isso? É falta de fé, né? Porque a fé é você ter essa certeza que de Deus é bom e justo. Se ele é bom e justo, tipo, não tem por que tu se preocupar. Não tem por que tu ficar aflito. Porque se acontecer algo ruim, é porque você é uma punição pela falta cometida ou pela falta do cumprimento de dever. E se não acontecer, é porque você não precisa passar por isso naquele momento. Mas independente se acontecer ou não, é justo.
é o que precisa passar, é para o seu melhor, para o seu crescimento. Então, assim, eu fiquei muito me questionando. Não sei, Ju, se acontece contigo que essa sensação de não ter o que fazer. De, tipo, tu tá acontecendo algo e tu não saber, assim, tu tenta buscar o que tu possa falar, ou comprar, ou pesquisar, ou tentar fazer alguma ação e a gente esquece que a oração é uma ação. Nossa, e um trecho tão pequenininho da prece que a gente vai ler, tu fica, meu Deus, sabe? É só entregar. É só entregar na mão de Deus. E a gente esquece. A ordem aqui, né, Lari, que se apresentam as coisas no Evangelho nunca é em vão, né? E quando a gente vai estudando, a gente vai se dando conta. Domingo passado foi sobre resignação, Sim. que é isso que tu trouxe, né? Quando nada mais, aparentemente, eu posso fazer, o que eu posso fazer? Orar, aceitar e estar pronto para que em algum momento talvez eu possa fazer algo a respeito. Então, isso é resignação também, é saber colocar nas mãos de Deus, que a gente tanto pede no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Não, e daí na outra também que me chama a atenção é sempre o que me traz a orar e vigiar, né? Vigiar e orar. Que é, tipo, pra gente. Eu adoro que a espiritualidade amiga nos dá nos dedos às vezes, né? Às vezes não, né? Quase sempre. E ela fala que acontece para nos avisar que devemos tomar tempo e emendar-nos. Eu falei, meu Deus. Tipo, é justamente isso. Se tu poderia ter acontecido algo e não aconteceu, é um aviso, você tem que parar. Claro, a gente agradece e tal, mas principalmente estudar esse sinal, porque é um sinal. É um sinal para você tentar entender, é um chamamento, ó. Se podia ter acontecido isso, que caminho que eu tô seguindo? São escolhas que eu tô fazendo que poderiam me levar nesse caminho? Então, assim, ao mesmo tempo que a justiça divina está sempre funcionando, a gente está a todo momento sendo ajudado. A todo momento, a espiritualidade amiga está tentando, de todas as formas, nos auxiliar a ir pelo caminho do bem. Aí no melhor trajeto possível para nossa evolução. E a gente muitas vezes encara isso como um erro, né? Ou um perigo, ou né, uma dor, mas não, é um chamamento. Tipo, gente, acorda, não tá dando certo esse caminho, vamos mudar. Não adianta a gente orar tanto pedindo auxílio, pedindo intuição, sinal, né? A gente usa muito termo, Deus me envia um sinal do que eu tenho que fazer. E daí vem os sinais, esse chamamento que às vezes, gente, é pela dor, é pelo perigo, é por algo que nos gera, sim, aflição, porque a gente está aqui no planeta Terra. Não adianta, daí quando vem o sinal, eu penso muito no perigo, na dor, no sofrimento, como tipo o sinal de pare do trânsito, que tu tá ali numa rótula, tu tem que parar, olhar e decidir para onde tu vai, né? Então, o perigo é isso, é um sinal de pare, reveja os caminhos que você está seguindo e veja se é o melhor mesmo e se é por esse lugar, por essa rota que você quer ir. Então, gente, quando a gente se encontra numa situação de perigo, que ele se concretiza ou não, é pra gente recalcular a rota, que nem o GPS às vezes recalcula, é um chamado para que pelo menos a gente reflita, né, Lari? Para que a gente tenha essa... E não é refletir acerca do exterior, do outro, é sempre interno. Sempre um momento para a gente parar e pensar o que aqui dentro precisa ser ajustado. E às vezes a gente não vai saber de pronto, né, Lari? Acho que isso é importante falar. Senão a gente se cobra tanto para entender, para mudar de rumo, para saber. Sim. Às vezes demora, o importante é tentar. É estar pensando, né? É que pelo próprio fato da sua primeira reação não ser a revolta, né? Não ser algo que vá trazer a energias negativas, questionar por que eu, sabe? Todas essas coisas, o próprio fato de você confiar que Deus está com você, que a espiritualidade está com você, mesmo que você não entenda de pronto, pelo menos isso te ajuda a permanecer, a seguir, a se fortalecer, sabe? E isso em várias situações. Eu acho interessante, por exemplo, a febre, né? A febre é um sinal de que o teu corpo não tá bem. Se você só chegar e tomar o remédio para a febre baixar, você tá só escondendo, mas o problema vai estar ali ainda. Por isso que você só começa, se continuar a febre, você tem que ir no médico, você tem que fazer alguma coisa. Porque a febre só tá te alertando que algo tá errado. Então, muitas vezes somos nós, a gente considera, tipo, às vezes, quantas vezes a gente fala, ai, que coincidência!
Nossa, do nada tal coisa aconteceu. E a prece, Chico falava, né, que a gente tem que rezar o dia todo, assim, várias vezes no dia, lavando uma louça, tomando um banho, porque quanto mais você traz Deus para o seu dia a dia, mais fácil é reconhecer esses sinais. Porque no dia a dia a gente se perde, correria o tempo todo, turbulência. Mas se a gente traz isso, a minha mãe tem o livrinho, faz todo dia. E é ótimo, porque para tudo ela abre o livrinho. E eu levei isso pro meu trabalho, pra minha vida. Às vezes eu recebo, sabe aquela mensagem de alguém no trabalho que, né? Então, eu respiro fundo, abro o livrinho. Geralmente é dizendo assim, não tem nada a ver com o outro, tem a ver, entendeu? Se resolve, a responsabilidade é tua, ou deixa o outro seguir, sabe? E isso fortalece, acalma o coração, não te faz, às vezes, tomar uma atitude impensada. Então é isso, é trazer a oração. Eu trouxe uma frasezinha, um parágrafozinho do texto, A Prece, de Emmanuel, que é do livro A Luz da Oração. Eu peguei só um parágrafo, depois quem quiser ler toda é maravilhosa, mas olha que interessante porque a gente está falando. Não será a prece, né? Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime pasto de restabelecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renúncia e sacrifício que nos cabe perseverar. Ou seja, a oração não é para você orar para nada acontecer. A oração é justamente para te ajudar a lidar com a nossa jornada aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, assim, é isso. A tua fala teve muita sinergia com o comentário da Suzane e do Aurélio, que eles até comentaram antes de você começar a falar sobre isso. A Suzana disse que a intuição, às vezes, antecipa também um aviso pra gente, mas que a gente fica tão embutado que, às vezes, a gente não presta atenção na própria intuição. E aí eu acho que a resposta para isso é justamente o comentário do Aurélio, que a gente só não presta atenção porque a gente não está conectado com Deus e com a espiritualidade, que o Aurélio comentou. Eu vejo para mim a necessidade de uma conexão ininterrupta com o Pai. Pensamentos elevados no decorrer do dia, ouvir os sinais intuídos pelo divino. E é justamente isso, é o que a Lari falou, a espiritualidade amiga está sempre do nosso lado, tentando nos ajudar. A dúvida é se a gente está dando abertura para ouvi-los, para tê-los conosco ou não. E quando a gente tem essa conexão com o Pai ao longo do dia, claro, gente, às vezes é difícil mesmo, é um exercício, Sim. mas a gente vai ouvindo essa intuição que muitas vezes, pelo nosso orgulho, a gente acha que é nosso. Que a gente teve a ideia, que a gente teve, né? Enfim, acha que é uma coincidência, mas às vezes não. Às vezes é um soprinho que vem no nosso ouvido, às vezes a gente dorme e acorda com a resolução do problema. Ou dorme e acorda melhor. Não é coincidência. A gente está em contato até durante o sono físico, principalmente com esses espíritos amigos ou não, depende daquilo que a gente está procurando. E o Aurélio também comentou agora que quanto ao perigo do qual ele escapou, só me lembra de não amar no amanhã, de não procrastinar na realização do bem, porque o que está no meu dispor é o agora. Realmente, gente, esse negócio do passado, do presente, do futuro, sabe o que eu penso muito, Lari, num carro? Algum palestrante uma vez deu esse exemplo e me marcou. É que nem um carro. Para você dirigir, para você ir para frente, que é o que a gente quer, ir para frente, né? Eu não posso só olhar no retrovisor. Eu não posso olhar só para trás, senão eu vou bater na frente. Só que se eu não olhar para o retrovisor, eu não vou saber o que já aconteceu, os aprendizados. E eu também, então, não posso nem só viver o aqui, eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para trás para aprender com o que já passou para que eu evolua. E a gente tem que dar valor ao hoje, gente. Isso aqui é um presente que Deus nos deu. Estar aqui hoje é um presente para nós, não é para o outro, não é para o nosso familiar que convive com a gente, é para nós mesmos, porque Deus nos deu a reencarnação como uma forma, uma nova oportunidade de evoluir, de sermos melhores para a gente alcançar a felicidade
plena, né, Lara? É pra isso que a gente tá aqui, no fim das contas. Com certeza, porque tem aquele que a gente tem que aproveitar, né? Não porque só vai ter uma vida, mas é porque quanto mais a gente aproveitar nessa, mais a gente vai conseguir ter, primeiro, menos encarnação, né? Porque eu não sei vocês. Eu prefiro ter menos do que mais, precisar voltar mais vezes. E também porque Jesus fala, né? Até o último segundo a gente pode aproveitar. Porque enquanto a gente está aqui, são chances e oportunidades da gente estar reparando erros, faltas, relações. Então, assim, aproveitar o tempo que tá aqui é justamente isso, de eu pensar lá na frente. Nós somos espíritos imortais, sim, mas quanto tempo tu quer demorar? Tu pode, é tua escolha, cada um de nós vai ter seu tempo de aprimoramento. Mas quer demorar mais ou demorar menos? E envolve também gratidão, sabe? Eu penso que a gente, ao longo do dia, o exercício de lembrar que nós estamos aqui, como ele fala ali por um fio, né? Por causa da benevolência de Deus, do amor de Deus, a gente tem que ser grato. E ser grato é aproveitar essas chances, sabe? Quando era mais jovem, eu tinha a questão da automutilação. E durante muito tempo, com terapia, e eu não conseguia parar. E foi a minha tia Fabiana que falou pra mim uma frase que aquilo que é o que me internalizou e eu nunca mais, né, não tive mais essa ação. Que o nosso corpo é um presente de Deus. Porque eu pensava, eu tô me machucando, eu não tô machucando ninguém, ou seja, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Mas esse corpo é um presente de Deus. Então, se eu tô me machucando, eu tô machucando a Deus. Eu tô sendo ingrata com Deus. E isso é com a gente abusando da bebida, abusando de jogos, abusando de qualquer vício, fofoca, sexo, qualquer tipo que faz mal pro nosso corpo, a gente tá sendo ingrato com Deus. Então, são maneiras da gente conseguir estar se conectando firmemente da nossa essência, das nossas ações, é trazer Deus para nossa vida, para as nossas escolhas. Porque muitas vezes a gente pensa, ai, mas o que eu vou escolher? Tipo, tá tão difícil, eu não sei o que fazer. Já passou isso na tua cabeça, Josué? O que eu vou fazer? Daí tem que lembrar o que Jesus faria. Uma vez na escola, eu nunca me esqueço, estava no terceirão, e falaram, ai, quem que você se inspira, né? Não sei o que. E eu falei, Jesus, todo mundo riu. E eu fiquei olhando assim, tá, mas por que vocês estão rindo? Tipo, Jesus, por que eu não vou me inspirar nele? Ele é a pessoa mais perfeita que já passou aqui. E por que a gente coloca Jesus tão distante? Se ele tá próximo, ele tá com a gente. Então, eu acho que tudo isso da prece aqui no perigo iminente é trazer isso pra gente, de tipo, ele não tá longe. A espiritualidade, amiga, tá perto. Isso a gente tá falando também só da espiritualidade, mas nós temos aqui nossos amigos, nossa família. E a oração é isso, é se aproximar, né? Nos conectar com o amor, com a justiça, com a fé. É bem isso, Lari. Até teve um comentário aqui da Denise que ela falou que fica feliz quando ela acorda com a resolução de um problema, mas que quando ela não tá entendendo o que fazer, parece que o mundo desaba, que ela fica bem desnorteada. E isso não é só a Denise, né? Acontece comigo, contigo, eu sei que acontece com todo mundo. E até nisso é uma oportunidade de orar, né? Falar assim, ó, Jesus, enfim, para quem a gente quiser, não tô entendendo. Me ajuda a entender, me ajuda a não ficar desnorteado, me ajuda a não ficar ansioso, já que o importante é sempre a gente tentar buscar o que a gente pode fazer para a situação. Se a gente não conseguiu pensar em nada, se agora não conseguimos fazer nada, a gente ora e aguarda. O seu Nereu que falava muito, né? Ora e espera. A gente às vezes não sabe esperar também, né? A gente é muito impaciente, Calma, muito imediatista. calma. Ele falava muito, né? Calma. Então, a gente tem que buscar essa calma com Jesus. E, Olari, uma outra visão desse assunto que eu queria trazer hoje, que me chamou a atenção num texto de Emmanuel também, é do livro Estude Viva, de Emmanuel. Ele fala sobre o problema, beleza, mas ele traz uma outra visão do problema, que não é o problema que a gente costuma pensar. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, gente, que quando pensou em prece por perigo, problema não, perdão, por perigo, pensou numa morte, numa doença, em algo assim que realmente, gente, para nossa visão aqui, é um perigo. Mas Emmanuel ele traz uma outra visão que eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão,
que são outros tipos de perigo que a gente tem muito mais contato e que é muito mais perigoso do que uma morte, porque a morte, gente, não é algo ruim, não é um perigo. Se a gente pensar bem nessa visão que a Lari trouxe, né, de confiar em Deus, a doença também não. Então, Emmanuel traz o que verdadeiramente é um perigo pra gente. E a reflexão, eu vou ler aqui os exemplos que ele trouxe. O que eu fiz, vou convidar vocês, né, gente? Porque eu não vou ficar aqui sofrendo sozinha. Eu fiquei lendo e fiquei pensando o que eu fiz dessa lista essa semana. Só essa semana, gente. Não precisa ir muito para trás. Só essa semana. Eu acho que eu fiz quase tudo, Lari. Me assustou. Mas tudo bem, o que importa é reconhecer. Então, olha quantos perigos a gente mesmo se colocou frente a esses perigos durante uma semana, um mês, durante uma encarnação. Então, Emmanuel, ele fala assim, ó, que os perigos eminentes são a cabeça desocupada, as mãos improdutivas, a palavra irreverente, a conversa inútil, a queixa constante, a opinião desrespeitosa, o tempo indisciplinado, a atitude insincera, a observação pessimista, o gesto impaciente, a conduta agressiva, o comportamento descaridoso, o apego demasiado e o comodismo exagerado. Gente, de novo, eu não sei vocês. Eu, pelo menos um pouquinho, eu devo ter feito tudo disso. Eu acho que a gente tem que começar a rezar essa prece 3 vezes por dia, para começar, tá Pra bom? ajudar. E Emmanuel, ele traz essa visão diferente que me chamou a atenção. Esses são os perigos que realmente são perigosos pra gente. Não é a morte, que é o desencarne, porque só o corpo morre. Não é a doença, tudo isso é o que a Lari falou, né? São chamados de atenção. É aquela placa de pare que faz a gente, peraí, o que eu tô fazendo de errado que eu preciso ajustar para minha própria felicidade? E esses perigos aqui que são perigosos pra gente. E todos eles, não sei se vocês observaram um ponto em comum em todos. É a gente mesmo que cria para nós mesmos. Não é a Larissa que vai chegar para mim tentando fazer uma fofoca. Se eu não quiser ouvir a fofoca, se eu não quiser participar, não vai acontecer. Eu posso até ouvir, às vezes, mas eu não vou abraçar aquilo. Então, sempre depende só de nós escaparmos desses perigos. Só que não é fácil, né, gente? Essa lista aqui, para mim, tá muito difícil. Por quê? Porque a gente tá ligado nas coisas da matéria. E aí, de novo, voltando lá pro início, pro comentário do Aurélio, da Suzana e da Lari, é por isso que a gente tem que estar em conexão o tempo inteiro com Deus, orando, para que a gente não caia nesses perigos. Para perceber esses perigos. O primeiro passo, né, Lari? É perceber. Depois a gente muda. Um exemplo que a gente sempre dá, né? É, por exemplo, alguém que fala palavrão, que convive num meio onde o palavrão é normal, que existe. Quem não convive com isso, quando chega, estranha. Na hora vai estranhar. Mas quem já convive com isso nem vai perceber que tá falando um monte de palavrão. Então, quando você está em constante contato com Deus, com a espiritualidade amiga, através da oração, que ela nos permite isso, você começa a estranhar falas, comportamentos seus mesmo. Você logo já aconteceu com certeza com vocês. De tipo, tu fala algo e logo tu pensa, não devia ter falado isso. Ou tu faz algo, não devia ter feito isso, já sei que é errado. Daqui a pouco tu já só pensa, eu faria isso. Não posso pensar nisso. É errado pensar isso. E daqui a pouco vai chegar um momento que tu nem vai mais pensar. Mas é uma escadinha, é um exercício constante. E é por isso que é tão bom esse momento do evangelho, né, Lari? Porque aqui a gente fala, a gente vê que não é só com a gente que acontece. Aqueles que moram com a gente, com os amigos. A Preta aqui, Preta, obrigada. A Preta falou que ela também fez todos essa semana, não tô sozinha. Então a gente vai trocando e um vai se ajudando ao outro. E outra coisa, Lari, para finalizar as minhas considerações, que eu também lembrei, é que no momento do perigo, independente de qual for, no momento que tira a gente, que tira aquele nosso chão que acontece, não é o momento da gente se preparar para enfrentar o perigo, porque o perigo está acontecendo. Que nem quando a gente viaja, a gente não vai se preparar para viajar no dia da viagem, a gente se planeja antes. Então, com o perigo, a gente também tem que, não que a gente vá viver esperando uma
catástrofe, esperando algo de ruim. E Não nem, é isso. Mas a gente tem nem sem se preparar, né? Tipo, deixar nem outro. Não vou fazer nada porque tiver que acontecer, vai acontecer. Sim. Ou senão eu vou atrair, né? Se eu pensar, Não é são se extremos, né? preparar. Porque vai acontecer dificuldades na vida de todo mundo aqui na Terra. Então a gente tem que se preparar. E como é que é esse preparo, né? É estudando o evangelho, orando. A oração vai dando robustez para nossa fé e exercitando a fé. Porque a fé também, né, Lari, é algo difícil, sim, de se construir, mas é um exercício. Então, se a gente vai exercitando a fé nas coisas pequeninas, nas coisas que a gente já tem certa facilidade, que às vezes o que eu tenho facilidade, a Lari não tem facilidade, e vice-versa. Mas se eu vou exercitando a minha fé nas coisas pequenininhas do dia a dia, às vezes, quando vem essa situação maior, essa dificuldade maior, a gente está pronto. Às vezes não, mas às vezes a gente já está pronto porque a gente exercitou. Então é essa preparação que a gente deve sim fazer a todos os instantes, para que quando a gente tenha que enfrentar um perigo, a gente esteja um pouquinho mais pronto. A gente não vai estar 100%. Mas se a gente estiver um pouquinho pronto, Jesus, ele vai suprir aquilo que nos falta para que a gente enfrente aquela situação. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né, Lara? A gente não pode ficar parado. Essa que tu falou, né? Construir a tua fé é justamente isso, sabe? A fé não é algo aprendido. Ah, eu sei que Deus é bom, então eu vou ter fé. Não, a fé é construída no dia a dia. São nos momentos de adversidade que a gente vai cimentando a nossa fé. E estudando, a gente vai o quê? Raciocinando a nossa fé. Não é nada milagre, tudo tem uma, como ele botou ali, é uma consequência. Se acontecer algo que você considera às vezes ruim, uma dor, algo assim, é uma consequência de algo, não é uma injustiça. Como tem a frase, né? Existem injustiças, mas não existem injustiçados, né? Então a fé é algo que a gente, como Jesus fala, o tamanho de um grão de mostarda, se a gente tivesse, seria, nossa, a gente conseguiria mover montanhas, mas a gente é muito falho ainda. Pelo nosso grau de evolução, todos nós aqui, todos nós, espíritas, outras religiões, nós temos muito pouca fé. Porque nos momentos de incerteza, a gente se abala, a gente cai por terra. Então, a nossa fé é justamente observando esses sinais que acontecem conosco, que acontecem com os nossos familiares, com os nossos amigos. Hoje em dia, com a internet, a gente tem tantos exemplos também. Porque a gente vê muita coisa ruim, né, acontecendo. Daí a gente pensa, nossa, esse mundo, né, tá perdido, tá difícil. Mas, gente, acontece muita coisa boa. Muita coisa boa, só que é mais silenciosa. O bem, infelizmente, ele não traz audiência. Traz muito mais audiência, espalhar as coisas ruins. Então, também, o que você está se conectando? Para cimentar essa fé. É uma construção da casinha mesmo. Quando a base está bem construída, não desmorona por qualquer ventinho. Lembra dos 3 porquinhos lá? Então, a gente tem que construir. E é todo dia. Tem dia que vai dar errado, tem dia que tu vai ficar nervosa, que tu não vai conseguir. Mas, assim, se tu todo dia testar, todo dia orar, todo dia ir percebendo isso, vai construir uma fé muito robusta, que vai inspirar outras pessoas também. Como a gente falou lá do Evangelho, né? O Evangelho, eu falei até numa palestra um dia que, por exemplo, eu nasci numa família espírita, eu e a Ju, né? E se nossos familiares fossem espíritas, mas não praticassem em casa o espiritismo, não ia servir de nada, porque não basta só a teoria também. Então, você ser um exemplo, você também vai trazer outras pessoas que vão, pô, ela é uma boa pessoa, então o que ela faz deve ajudar, né? Então, é justamente isso. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, todo mundo tem o que tira ela do sério, o que vai te irritar. Às vezes, o que vai me irritar, a Júlia vai pensar, Larissa, por que tu saiu do sério por causa disso? E o que a Júlia vai se irritar? Eu falei, Ju, não precisava, né? Então, é uma construção mesmo de nos conhecer, o autoconhecimento também, né? Se conhecer para saber aonde mais a gente vai ter que exercitar a nossa fé. E vai aparecer situações para testar isso. Um chefe, um namorado, um pai, uma mãe, um transeunte na rua, um motorista. Vai aparecer. E daí a gente vai ser testado para ver se realmente a gente aprendeu. É exatamente isso,
Claro, se não aparecer o teste, como é que a gente mesmo vai se sentir seguro, né? Vai saber que conquistamos aquilo. O Aurélio, ele deixou mais um comentário dizendo que ele bem sabe que, ao meu ver, pode ser uma pequena escolha equivocada, mas que levou a um dos maiores e mais pesarosos erros da nossa vida. Isso quando a gente fala desses perigos que são mais silenciosos, né? Às vezes, uma escolha pequenininha ou uma escolha que não foi feita uma vez, mas ao longo dos dias, dos anos, foi feita essa mesma escolha, que parece não ser nada a escolha da irritação, a escolha da ociosidade, tem tantos perigos, a gente vai escolhendo, gente. Ninguém escolhe pela gente, não é a vida que escolhe por nós, né? A gente não tá aqui nadando, boiando, a gente faz escolhas. E o comentário do Aurélio é muito pertinente. Às vezes, uma pequena escolha ou pequenas escolhas ao longo do tempo leva, sim, a momentos de muita dor, de muito sofrimento que a gente poderia ter evitado. Mas se chegamos nesse acontecimento, se aconteceu, vamos buscar o quê? Não fazer de novo, fazer diferente, buscar Jesus, buscar exercer essa fé que a Lari trouxe, que realmente é um exercício diário, gente. Às vezes, ficar em silêncio é o exercício da fé, né? Às vezes é um dos mais difíceis, né, Lari? É ficar em silêncio, é tentar não pensar mal daquela pessoa que tem todos os motivos na nossa cabeça pra gente ter aquele pensamento negativo. Tudo isso é exercer a fé. Por quê? Se a gente para e pensa, eu não quero mais isso para mim, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que isso não vai me fazer bem, eu quero fazer diferente, tudo isso é exercer essa fé enquanto espíritos imortais, essa fé em Deus que nos quer bem. A gente Então, vai ler a eu desafio. prece ali, que eu acho que essa frase ali é muito bem construída, esse textinho da prece ali, que eu acho que a gente realmente tem que trazer todos os dias, porque é muito lindo. Lari, da minha parte era isso, então que fica como tarefinha para a gente não cair nesses perigos que Emmanuel nos trouxe. Quem quiser ler depois com calma, é no livro Estude e Viva. Tem esse trecho de Emmanuel, ele traz esses perigos. Vamos então ficar atentos nessa semana que se inicia para que a gente não caia nesses perigos que às vezes a gente acha que não é perigo, mas são perigos sim. Vamos lembrar de Jesus, que foi o que a Lari falou. O que Jesus faria nessa situação? E vamos tentar exercer um pouquinho e viver com Jesus. Lari, se tu quiser então ler essas preces dos dois temas de hoje e fazer a nossa prece de encerramento, eu agradeço. Obrigada, pessoal, que comentou bastante hoje. Teve gente marcando amigo, amiga, comentando um com o outro, isso é ótimo. Lari, desculpa, eu esqueci, a gente fez uma enquete aqui no Instagram, eu tava quase esquecendo. A gente sempre faz uma enquete, é bem legal quando vocês participam. A de hoje, pro tema de hoje, a pergunta era assim: você tem o hábito de orar quando se sente em perigo? 5% disse que não tem o hábito. 14% disse que às vezes lembra, às vezes não. E 81% disse que sim. Então, olha só, a gente além de pedir ajuda quando o perigo está iminente. Então, vamos lembrar de pedir ajuda quando o perigo ainda não apareceu também, para que ele nem apareça, para que a gente consiga viver em paz. Era isso, Lari. Então, vamos orar aqui a prece. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual eu me arrependo. Daí a prece 37, né? Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está minha vida e que me podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja a meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá.
Muito obrigada, espiritualidade amiga, nosso irmão Jesus, nosso Pai amado, que possamos levar esses ensinamentos, essas palavras ao longo da nossa semana, que possamos vigiar e orar, nos conhecendo e trazendo-nos essas peculiaridades do nosso dia a dia material, que possamos fugir desses riscos eminentes, que possamos adentrar sendo instrumentos do bem, para que possamos evoluir cada vez mais rápido, que possamos espalhar o amor e que possamos ter fé que Deus é bom e justo. Quem seja. Obrigada, Lari. Obrigada, pessoal. Uma boa semana para todos vocês e até domingo que vem. Tchau.